Ecos do pós-minimalismo na América Latina, a terceira fase composicional de Gilberto Mendes. Autora, Rita de Cássia Domingues dos Santos. Muito obrigada pela atenção. Vou apresentar um recorte da minha pesquisa de doutorado e, como não há muito tempo disponível, vou discorrer apenas sobre duas obras orquestrais. Primeiro, vou contextualizar um pouco sobre Gilberto Mendes, depois sobre alguns referenciais teóricos e, por fim, vamos comentar brevemente sobre a análise das obras Abertura Issa, de 1995, e O Último Tango em Villa Parisi, de 1987. Gilberto Mendes, profícuo compositor brasileiro de música de concerto, viveu intensamente o século XX e, além da música, amava outras mídias como literatura e cinema. Gilberto Mendes nasceu na cidade de Santos, estado de São Paulo, em 1922, sendo que começou formalmente seus estudos musicais quando tinha 22 anos. Mendes deixou um legado extremamente significativo para a música de concerto brasileira. Peças corais, orquestrais, música de câmara para voz e piano, solistas, enfim, verifica-se um amplo repertório sendo abarcado por sua imensa obra. Além do puro êxito da realização artística de suas composições, ele também contribuiu para a renovação da música de concerto no Brasil, com a criação do Festival Música Nova, sendo signatário do Manifesto Música Nova de 1963. O compositor santista traz em seu trabalho todo tipo de informação, tais como serialismo, big band, jazz, Villa-Lobos, etc. Esta impureza conflui para a intertextualidade em seus mais variados matizes, originando questionamentos sobre o uso de intertextualidade por Gilberto Mendes de uma forma mais genérica nas suas obras orquestrais, e de uma forma mais específica através do recurso da paródia, ironizando e invertendo o sentido das obras revisitadas. Um aspecto premente que o pós-minimalismo musical apresenta, que é imbricado na intertextualidade, é a mistura de procedimentos composicionais que as obras pós-minimalistas denotam. Para discutir essa característica, adotamos a concepção de impureza de Scarpetta. A estética da impureza, que Scarpetta apresenta em seu livro L'Impureté, sugere a possibilidade de se aceitar o novo, a novidade, como expressão artística e não pela ruptura, pela superação como uma atitude de vanguarda. Esta estética contradiz a dissertação massiva e homogênea, exalta o teor dionisíaco sem progressividade linear e lógica, existindo como um discurso disperso, estilhaçado, lacunar, remissivo a um tipo de montagem, mantendo, no entanto, a heterogeneidade e o choque dos seus níveis. A questão da intertextualidade no pós-minimalismo conflui para a estética da impureza e se desdobra em suas inflexões, como a paródia, a ironia e a sátira. Linda Hutcheon, em seu livro Uma Teoria da Paródia, define a paródia como imitação com diferença crítica, introduzindo seu conceito de ethos, uma reação intencional inferida motivada pelo texto, e estabelece uma estrutura para distinguir as funções de sátira, paródia e ironia. Esta autora distancia a paródia da perspectiva normalmente atribuída a este tipo de intertextualidade como ridicularização ou ataque. Resume asseverando que não há nada no conceito de paródia que efetivamente necessite a inclusão do ridículo ou do burlesco, mas que a paródia pode, sim, ser considerada uma transcontextualização com inversão, com ironia, uma repetição com diferença. Segundo Everett, o conceito de ethos de Hutcheon oferece um quadro útil para analisar as motivações estéticas que orientaram alguns compositores do século XX a adotar várias técnicas paródicas. A ironia perpassa as outras duas categorias, podendo em algumas obras estar unicamente empregada com a sátira, em outras unicamente com a paródia, em algumas apresentar somente a ironia e, por fim, em algumas obras apresentar tanto a sátira como a paródia. A seguir, devido ao exíguo espaço, serão apresentados alguns apontamentos analíticos das obras orquestrais Abertura Issa e O Último Tango em Villa Parisi. A Abertura Issa foi criada em 1995 para ser a abertura de uma ópera que estava sendo composta, sobre o poeta japonês homônimo. O libreto foi escrito na época por Décio Pignatari, contendo 10 segmentos.
Provavelmente o fato do personagem principal da obra ser arcaísta levou Gilberto Mendes a conceber uma estrutura com características minimalistas, já que é notória a apropriação de ideais do Zen budismo, tanto nas obras iniciais do minimalismo, quanto na concepção do haikai. Infelizmente, a ópera não foi composta, restou-nos apenas a abertura. Esta obra pode ser dividida em 3 grandes partes. A primeira parte é construída com as variações de 4 motivos, sendo que podemos notar no primeiro motivo, em relação à intertextualidade, que Mendes usa a mesma articulação e textura do primeiro compasso da peça La Neige Danse, 4º movimento da suíte Children's Corner de Debussy. Em toda a primeira parte da obra, ocorrem processos graduais de repetição, principalmente o processo aditivo, subtrativo e textural. Podemos observar bem a estética da impureza na segunda parte desta obra, que apresenta uma melodia no oboé utilizando escala assemelhada ao modo mixolídio, porém no acompanhamento apresenta a quinta aumentada, descaracterizando este modo. E na terceira parte também podemos observar a estética da impureza, pois o compositor constrói a melodia das trompas a partir da escala Ritsu do Gagaku. Porém, ao inserir a nota Fá sustenida no compasso 192, cria uma reminiscência tonal, que é logo esmaecida pelos contornos vagos da frase. Quanto ao pós-minimalismo, nesta obra foi constatado as seguintes características: perfil melódico destacado, variedade timbrística e materiais melódicos ampliados. A escrita na notação padrão e com emotividade sem sobressaltos, que pode ser associada com romantismo tardio ou modernismo. E esta obra é igualmente inspirada em diferentes tradições, integrando tais inspirações em uma linguagem musical autônoma. A seguir, vamos contextualizar a obra O Último Tango em Villa Parisi e em seguida apresentar breves considerações analíticas. Villa Parisi foi fundada em 18 de janeiro de 1957 pela Prefeitura de Cubatão do Estado de São Paulo. Antes do loteamento, era um imenso bananal pertencente a Silvestre Mendes. O antigo sítio foi loteado para permitir a construção de uma pequena cidade para os futuros trabalhadores da Companhia Siderúrgica Paulista. Era um bairro residencial operário, localizado na cidade de Cubatão, vizinha da cidade natal do compositor, Santos, encravado bem no meio do polo industrial, justamente na época de maior descontrole da poluição provocada pelas indústrias. O estudo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo provou que cada morador da época de Villa Parisi estava sendo bombardeado diariamente por 12 quilos de uma mistura de quase 100 compostos químicos. O dia 24 de maio de 1992 entrou para a história do município de Cubatão, quando se decretou oficialmente o fim do bairro Villa Parisi e o início de um novo ciclo. Com a extinção, o bairro de Villa Parisi foi incorporado à área industrial, para a construção do terminal rodoferroviário privado de cargas. Gilberto Mendes tinha asma e presume-se que toda essa questão ambiental abalou profundamente seu âmago. Assumindo que o título da obra, O Último Tango em Villa Parisi, é alusivo ao filme de Bertolucci, O Último Tango em Paris, Gilberto Mendes narra em seu livro: a peça tem um pouco de abertura trágica orquestral, à la Brahms, mas apenas na expectativa do que vai acontecer. Na verdade, é um divertimento mozartiano em torno do ménage à trois entre um violinista, uma violinista e o regente. Um grande teatro musical durante o qual, como regente convidado, fui ao mesmo tempo regente, ator e dançarino, à frente da orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. A mensagem da peça é que, diante da completa falta de uma perspectiva para os trabalhadores, para o povo brasileiro, só nos resta tocar um tango argentino, conforme recitou o médico do poema Pneumórax, de Manuel Bandeira. Nesta obra, de 1987, percebemos aspectos da estética da impureza na maneira impura de se tratar o teatro, o tango, as questões políticas, o cinema e o minimalismo. São mobilizadas várias artes de maneira entrelaçada, de tal forma que esta obra não alcança seu pleno sentido se for ouvida numa gravação. Ela precisa ser vista, já que é música-teatro. Mendes elaborou uma extensa partitura composta, na maior parte, de uma bula, pela qual ele exige do regente uma atuação diferenciada a todo momento.
Segue ainda um trecho para ser declamado denunciando a situação de Vila Parisi, com uma citação ao final do poema Pneumotórax, de Manuel Bandeira, com uma inserção sutil das palavras por gases tóxicos industriais, unindo este poema com a problemática de Vila Parisi. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito totalmente infiltrado por gases tóxicos industriais. Não dá para tentar o pneumotórax? Pergunta aflito o trabalhador. Não, respondeu o médico. O único negócio a fazer é tocar um tango argentino. Na sequência, o regente destaca uma violinista da orquestra para dançar ao som do tango, porém a dança insólita que é executada não tem os movimentos usuais da dança tango. Na obra O Último Tango em Vila Parisi, usando a abordagem analítica de Everett, pode-se considerar o uso paródico por Mendes ao propiciar uma incongruente justaposição de elementos estilísticos, tango, minimalismo e slow swing, este último peculiar às big bands estadunidenses. Ao fazer uso da semifrase introdutória do tango, o compositor quis destacar a dramática situação vivida em Vila Parisi naquela ocasião. Porém, Mendes se apropria do tango de forma distorcida, repetindo esta semifrase infinitas vezes, enquanto a cena dramática se desenvolve, prolongando a ironia dramática da poluição ambiental num nível implícito, oculto. Assim, a estrutura da ironia está embutida em um conceito mais amplo de tropo ou metáfora, que surge do contexto global da peça. Mendes permite nesta obra que a música funcione continuamente como um elemento sombra para a performance teatral. Múltiplos referentes colidem, no entanto, ao gerar uma ampla gama de etos paródicos, que ridicularizam e contestam. O eto satírico e irônico não são mutuamente exclusivos. Os mecanismos paródicos, segundo Everett, a sátira pode operar independentemente da ironia. No caso, temos o eto satírico no comportamento ditatorial e ao mesmo tempo ridículo do regente, e temos o eto irônico no uso da repetição para a célula do tango, mistura de técnicas minimalistas com um gênero alienígena a esta cultura musical, o tango. Também se observa o ethos irônico ao se encerrar a obra com uma finalização emprestada das big bands, com um ethos contraditoriamente sereno, apesar de, num plano superficial, ter ocorrido o assassinato do violinista pelo regente, ocasionado pela disputa do amor da violinista, e, num plano social e político, imperar a tragédia da poluição ambiental em Vila Parisi. Devido ao engajamento político e à desconstrução crítica das tradições teatrais e do protocolo da orquestra, a postura composicional de Mendes em relação à paródia nesta obra ressoa com o discurso de Al Foster sobre pós-modernismo de resistência. A obra O Último Tango em Vila Parisi apresenta os seguintes atributos que os estudiosos definem como sinalizadores do pós-minimalismo: referências extramusicais, uso de técnicas minimalistas para atingir o clímax emocional, e essas duas obras orquestrais são inspiradas em diferentes tradições, integrando tais inspirações em uma linguagem musical autônoma. Para concluir, segue algumas características do pós-minimalismo que foram encontradas em outras obras analisadas das décadas de 1980 e 1990. Essas características foram: em Viva Vila 2, a tendência a fazer giros surpreendentes e um vocabulário eclético. Em Firranet, que é um conjunto de 3 peças, as características minimalistas aparecem destacadas na segunda peça, mas o uso de intertextualidade, que é característico do pós-minimalismo, aparece nas 3 peças. Em Il Neige de Nouveau, além das características minimalistas que aparecem, ela apresenta várias marcas do pós-minimalismo, o caráter impuro da ópera como um todo, e o compositor teve maior preocupação com as sonoridades. E, por fim, na peça Três Contos de Cortázar, que é um tríptico, cada uma das peças desse tríptico apresenta mistura com outros procedimentos composicionais e o uso de citação. A análise completa das 6 obras está disponível no livro de minha autoria, intitulado Repensando a Terceira Fase Composicional de Gilberto Mendes, o Pós-Minimalismo nos Mares do Sul, da editora CRV. Segue meu e-mail para contato e o link do site do meu grupo de pesquisa. Muito obrigada pela atenção.